A crise começou nos Estados Unidos, onde o mercado imobiliário estava em uma fase em que era visto como um dos mais sólidos. Por isso, os juros de empréstimos eram baixos e havia poucas restrições para sua concessão. Devido a essa facilidade, muitas pessoas contraíram empréstimos para a compra de imóveis, e com o mercado aquecido, os imóveis tiveram uma grande valorização. Essa prática foi realizada principalmente por meio dos subprimes, uma forma de disponibilizar créditos de alto risco, ou seja, os indivíduos não apresentavam garantias de sua adimplência. Quando os bancos resolveram aumentar a taxa de juros desses empréstimos, como a maioria era de alto risco, muitas pessoas não conseguiram mais pagá-los. Consequentemente, os imóveis começaram a se desvalorizar, causando a descapitalização dos bancos. Ao afetar a economia americana e sendo ela a locomotiva do mundo, isso acaba trazendo reflexos para o mundo inteiro e não só na parte financeira, mas na chamada economia real. A crise imobiliária causou uma desconfiança generalizada na economia, intensificada pela quebra do tradicional banco americano Lehman Brothers, o que levou muitos investidores a resgatar seus investimentos com medo de perdê-los, fazendo com que o mercado perdesse liquidez. No dia em que foi decretada a falência do Lehman Brothers, as bolsas de Wall Street tiveram as piores quedas até então desde o atentado de 11 de setembro de 2001. No Brasil, a apreensão de investidores fez o pregão ser pausado por 7 vezes, levando a Ibovespa a recuar 7,59% nesse dia. A crise afetou muitos países por um longo período, impactando todos os setores da economia, mas sua recessão foi finalizada oficialmente em 2009. Os Estados Unidos, como os principais afetados com taxas de 9% de desemprego, com o intuito de diminuir o impacto econômico, os governos injetaram bilhões de dólares nos bancos afetados, que lançaram programas de incentivo, aumentando o crédito para pessoas e empresas. Já no Brasil, para reduzir os efeitos da crise, ocorreu um incentivo ao consumo, por meio da redução do IPI em certos produtos como automóveis e materiais de construção. Entretanto, suas consequências só foram observadas em 2009, com a redução do PIB, diminuição do crédito e aumento na inflação e no risco país. Apesar disso, foram minimizadas. Mais à frente, o país passou por uma valorização, além da redução dos juros. Apesar do avanço econômico, redução das taxas de inadimplência e o aprimoramento de medidas de segurança, os efeitos da crise ainda estão presentes. Embora todas as sequelas, vários bancos ainda assim desenvolvem formas contraditórias de realizar empréstimos de alto risco. Segundo o professor de Economia Internacional André Nassif, a crise de 2008 foi resultado do otimismo exagerado do mercado e falta de consciência sobre os riscos. A reintrodução da regulação no sistema financeiro dos Estados Unidos foi decisiva para controlar o mercado de crédito e evitar novos colapsos. O estouro da bolha imobiliária trouxe desconfiança mundial com relação à veracidade dos dados dos balanços das empresas. Isto gerou uma liquidez generalizada, pois os bancos não tinham mais dinheiro e investimentos eram subtraídos devido ao medo dos investidores de verem suas economias virarem pó do dia para a noite.
Uma das saídas para a crise foi a intervenção do Estado ao injetar dinheiro em instituições para evitar uma falência total e quebrar a cadeia da crise. Para isso, investimentos em infraestrutura foram primordiais para gerar empregos e aquecer a economia. A Alemanha traçou uma estratégia de expandir o setor de TI, especificamente em pesquisa e redes de banda larga. A chanceler alemã Angela Merkel incentivou o aproveitamento da estagnação econômica para investimentos em infraestrutura e proporcionar que toda a Alemanha fosse servida de uma rede de internet de banda larga. Em 2008, os gastos com tecnologia consumiram 16,2 bilhões dos bancos de varejo no Brasil, um crescimento de 9% em relação ao anterior. A própria Febraban atribuiu o investimento como forma de ganhar eficiência para cortar custos em função da crise. Os bancos enxergaram esse cenário como uma alavanca para aumentar a eficiência por meio da tecnologia. A previsão é que os gastos com investimentos deveriam crescer ao longo dos anos seguintes, seguindo a tendência de mercados maduros, onde esse percentual chega a 70%. Podemos perceber claramente o resultado desses investimentos analisando a forma como nos relacionamos com os bancos hoje, quase 100% digital. Estudos dos pesquisadores Faria e Massada, compreendendo um período de 97 a 2008, identificaram que os investimentos em TI têm gerado resultados positivos sobre os resultados operacionais dos bancos no Brasil. Hoje, podemos confirmar que os gastos com TI no setor bancário somaram 22 bilhões de reais em 2010. Foi um crescimento de 15% em relação a 2009. Curioso observar a queda em investimentos em terminais de caixa, o que mostra a mudança de um paradigma tecnológico financeiro, fomentar as operações digitais. Conclui-se, portanto, que mesmo diante de uma das maiores crises, a estratégia de investir em tecnologia se mostrou necessária como forma dos principais afetados, a saber, os bancos, se consolidarem diante de mais uma turbulência financeira. Dessa forma, a crise encurtou a implantação de inovações tecnológicas, como, por exemplo, o fortalecimento de operações digitais nos bancos.